Olá, bom dia. Acordei agora e estou estava a ver como é que está o tempo. Não sei se dá para ver aqui. Está bom, não está muito quente, está nublado. E bom, hoje vou deixar por aqui num sítio onde consiga ter luz, né? Se calhar aqui não está bem. Estou assim meia. Acordei agora, ainda nem fui à casa de banho. E hoje apeteceu-me assim vir aqui falar, mesmo com esta cara de quem acabou de acordar, porque eu acho que a vida é um bocado isso também, né? A gente mostrar um bocadinho. É o vlog, é a realidade. Por isso é que eu gosto de vlogs, né? Mas hoje vou deixar os meus filhos dormirem mais um bocadinho. Eu normalmente acordo-os assim cedo para nós podermos ir à praia ou fazer qualquer coisa, porque aqui é tanta gente depois da hora do almoço que não se consegue ir a lado nenhum. De qualquer das formas, eu gosto de estar em casa depois da hora do almoço. Eu sou daquelas pessoas que pratico a siesta. Eu da parte da tarde, não que durma, mas da parte da tarde não funciono. Por isso, simplesmente, eu não funciono. Há aquelas pessoas que não funcionam de manhã, eu não funciono à tarde, mesmo. Bom, mas eu já falo aqui mais um bocadinho porque tenho que ir lavar a cara. Estava só a comentar. Mas vou deixar os meus filhos dormirem até mais tarde. Vou deixá-los dormir até à hora que eles quiserem. Porque também há dias que é preciso. E eu estou assim ansiosa, porque estou à espera de uns livros que eu encomendei. Eu não vou dizer quais são, depois mostro, vou fazer aqui o unboxing. Mas é assim, eu estou à espera dos livros que encomendei e estou tão ansiosa. E são para ler agora, porque eu estava assim meio que sem vontade de ler. Eu tinha encomendado um livro que não li assim as primeiras páginas e percebi logo, eu não vou ler este livro, eu não gosto do livro. Mas não digo que o livro não seja bom, só que não é mesmo um tema que eu tenho interesse, então eu vou devolver o livro. Já estive a ver, acho que é possível, vou tentar devolver o livro, porque eu nem sequer li, eu só li assim um bocadinho do início, como encomendei online, não é? Então vou devolver esse e mandei vir outros, encomendei outros. E estes eu tenho a certeza que vou gostar, mas não vou dizer nada, é surpresa. Eu estou com esperança que chegue hoje, que os livros cheguem hoje, estou com essa esperança, mas vamos ver. Bom, deixem-me ir ali à casa de banho então. Hoje vou ficar assim bem confortável. Ainda não tinha usado esta saia, nem esta camisola. Ela tem assim uma malhinha fininha e é muito confortável, tanto a saia como a camisola. Decidi não passar a ferro a saia, vai ficar assim. Ela é assim, tem aqui assim uma costura.
Acho que vou ficar assim bem confortável. Prendi o cabelo, porque eu agora estou a prender o cabelo assim, porque desta forma eu também consigo moldá-lo melhor. Então prendo assim, enrolo, só que em vez de pôr aquela fita, porque acho que se torna muito desconfortável, eu faço assim, fica tipo um penteado e depois o cabelo fica todo como eu quero. Vou tentar mostrar aqui, assim, talvez dê para ver, não dá para ver muito bem, né? Depois prendo com aquela molinha com a flor que eu acho super fofa, então, bom, mais ou menos isso. Então vamos lá começar o dia com alegria e com amor no coração. Vou-vos mostrar aqui esta vitamina de abacate que fiz ontem. Muito boa, já só sobra ali um bocadinho. E é muito boa. Fiz com mais ou menos 750 mililitros de leite. Não chegou a um pacote inteiro de 1 litro de leite. Mais ou menos 750, se calhar, um bocadinho mais. 2 abacates pequenos e 30 gramas de açúcar. Triturei tudo e fica assim, delicioso. Podem juntar, antes de triturar tudo, umas pedras de gelo. Umas 7 pedras de gelo ou assim. Depois trituram tudo para ficar fresquinho. Acabou agora mesmo de chegar a encomenda que eu tinha falado esta manhã. Então, estou tão feliz porque eu não sabia se ia chegar hoje ou não, mas eu estava com muita vontade que chegasse hoje. Então, está aqui e eu vou abrir para vocês verem que livros é que são, está bem? Então, vou virar a câmera para vocês conseguirem ver. Então, vamos lá ver o que é que traz aqui dentro. Hoje está aqui pouca luz. Vou tentar ver se acende aqui para ficar melhor. Deixa eu ver que eu não tenho aqui. Está melhor assim, se calhar. Está um pouco melhor, não é? Não sei se vou conseguir cortar isto com esta tesoura. Os meus gatos adoram brincar com isto aqui. Então, isto é uma revista que eles oferecem com novidades e assim. Às vezes traz coisas interessantes. Depois vou ver. Somos livros. Agora vou pôr aqui de forma que consigam ver. Consegue-se ver? Não sei se consegue ver. Então, um dos primeiros que eu estou muito entusiasmada é este aqui, do Fernando Pessoa, Desassossego. Eu nunca li e então vou começar a ler agora. E estou muito feliz porque queria começar a ler este fim de semana e então estou muito feliz. Gosto destes pormenorzinhos aqui assim, em cada parágrafo parece. Então, livro do desassossego. Acho que é um bocado assim que eu me sinto, desassossegada, então acho que vai ser perfeito.
E este aqui também, aqui vou virar porque este aqui também, de Virgílio Ferreira, Para Sempre, também é um livro que eu estou interessada, porque eu fiquei muito apaixonada pelos livros de Virgílio Ferreira quando li A Aparição, e então estive a escolher mais um livro para ler dele e achei que este era aquele que mais me interessava agora, então Para Sempre. Então isto é a casa dele, ele regressa à casa já no fim de vida e bom, pois foi o que ele escreveu quando voltou a casa. Então, como começa em agosto, eu vou começar a ler. Portanto, aqui estou, é uma tarde de verão, está quente, tarde de agosto. Então é em agosto que eu vou começar a ler este livro também. Depois conto partilhar aqui porque Virgílio Ferreira tornou-se um dos meus autores favoritos. Então, aqui eu tenho um outro livro, mas eu não sei se devo mostrar porque isto vai ser um presente para a minha filha. Ela vai fazer 24 anos agora em dia 22 de agosto e ela já há muito tempo quer ler este livro e então eu comprei esta edição. Não é bem a edição que ela me tinha pedido, mas achei que esta edição tem uma tradução melhor, para além de bem e mal. E creio que pareceu-me mais bonita a tradução, eu estive a ler um pouco e também achei o livro em si, a edição, mais bonita, mas não vou abrir porque não sei se ela vai ver este vídeo ou não, e então gostava de fazer surpresa quando ela viesse cá e dela mesma ver o livro, mas este é um presentinho. E é assim, estes livros aqui que vieram na encomenda de hoje, já ganhei o dia. Entretanto, já aqui com os livrinhos, pus o candeeiro ali em cima, que é para ter um bocadinho mais de luz. Entretanto, tenho ali um livro também que eu gostava de falar, que é o The Catcher in the Rye, que eu acabei de ler, e então gostava de falar também sobre o livro, mas vou fazer isso um pouco mais tarde, porque agora estou um bocadinho cansada e está um calor aqui. Como sabem, isto tem aqui o teto em madeira e aqui no verão faz mesmo muito, muito calor. E pronto, então acho que ontem fiquei aqui com uma marca em V do vestido que eu tinha quando fui fazer uma caminhada na praia. Agora, eu não gosto nada que isto aconteça, mas todos os anos eu apanho assim um escaldão. Por muito que eu ponha protetor solar, e é sempre, porque eu vou caminhar na praia, então quando nós estávamos a caminhar de volta já passava do meio-dia e o sol começou a abrir por trás das nuvens e de repente fiquei aqui com isto aqui. Tenho mesmo aqui um V marcado. Agora quando for à praia tenho que me pôr um bocadinho ao sol para ver se deixo de ficar com esta mancha aqui. Eu não gosto de nada. Enfim, mas como eu estava a dizer, mais daqui a bocadinho, se calhar vou falar do livro. Ou se calhar vou falar já. Se calhar falo aqui assim já. Vou buscar o livro. Então, eu ontem terminei de ler aqui The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger, não sei se é Salinger, se é Salinger, está aqui. E eu gostei muito deste livro. No início eu achei um pouco, a determinada altura achei um pouco maçador. E eu sei que algumas pessoas também acharam isso, e desistiram do livro, não continuaram a ler. Mas eu sugiro que leiam porque ele é muito diferente e é um livro que está de uma forma tão verdadeira. Isto é sobre um adolescente
que tem mais ou menos 16 anos e ele não está propriamente bem inserido na sociedade em que vive. Ele tem algumas dificuldades em entender o comportamento das pessoas, principalmente comportamentos mais maliciosos e assim. E ele já foi expulso mais ou menos não é bem, a palavra expulso se calhar é muito forte, mas no fundo é isso. Ele foi dispensado de várias escolas onde andou, porque ele não consegue ter aproveitamento porque nem sequer se esforça. Ele não tem interesse nos temas que são dados na escola e naquela forma de educar e de aprender que não se adequa à forma dele ser. Então ele não tem interesse nenhum nos temas e acaba por não se esforçar minimamente e acaba por chumbar e então é dispensado dessas escolas, que são escolas assim mais para pessoas mais abastadas e que têm um certo nível e querem manter esse nível não é? Manter um aluno que não tem interesse naqueles temas nem se esforça e que acaba por chumbar vários anos, isso quer dizer que a escola tem sido negligente, não é? Está algum problema com a escola e a escola prefere dispensar estes alunos. Isto passa-se nos anos 40 e então começa logo desde o início nessa situação em que ele sabe que foi expulso de mais uma escola e está um pouco preocupado como é que há de dizer aos pais, etc. Então, o que eu acho mais interessante aqui neste livro não é propriamente a história, embora a história depois nos faça pensar muito em relação à sociedade em si, como ela funciona, porque ainda hoje é assim, pelo menos aqui em Portugal funciona assim, nos Estados Unidos também. Mas assim, para vos situar mais, ele tem 16 anos, é de Nova Iorque, o livro passa-se todo praticamente em Nova Iorque e, enfim, ele é expulso de mais uma escola, precisamente por essas razões que eu acabei de dizer, e como está para acabar o ano, portanto, esta história situa-se mais ou menos em dezembro, quase no Natal, quase na época de Natal, na pausa do Natal, só que ele sai da escola antes disso e não quer regressar logo para casa para não ter que dizer aos pais que foi expulso de mais uma escola. Pronto. A história continua, mas o que é interessante e que eu quero falar sobre este livro, que é para também não estar a contar a história toda e assim deixar espaço para também vocês descobrirem quando forem ler. O que eu acho mais interessante neste livro é que ele está a conversar connosco. Ele está a contar-nos o seu dia-a-dia, o que sente, as experiências que tem, como se nós nos tivéssemos cruzado com ele, assim, de forma ocasional, não é? Ocasionalmente. E ele começa a contar-nos as coisas, está a conversar connosco. E eu gostei muito disso neste livro. Senti-me bem acompanhada por ele e gostei da narrativa dessa forma, não é? Outra coisa que é muito especial neste livro, e sugiro a quem vá lê-lo preferencialmente em inglês, sem tradução. Porquê? Porque ele tem uma forma em que está aqui escrito de uma forma muito típica nova-iorquina, como se fala ou como se falava nesta altura e que ainda se fala em muitos sítios. Então tem características muito específicas da linguagem, do sotaque, talvez seja sotaque ou pronúncia, eu não sei como se chama neste caso aqui, nos Estados Unidos, que conforme, eu gosto muito porque conforme a zona dos Estados Unidos fala-se de uma determinada maneira e eu gosto muito dos livros que têm isso,
que captam muito bem isso, e aqui neste caso este livro capta isso brilhantemente e torna o livro muito engraçado. Várias coisas que ele descreve, inclusivamente com os taxistas nova-iorquinos, que é uma coisa fantástica, e isso enriquece muito este livro. Por isso, eu duvido que qualquer tradução para o português ou qualquer outra língua consiga captar esta essência que o livro tem, precisamente por causa desses diálogos e da forma como ele fala connosco, não é? A contar a sua história. Então, sugiro que leiam em inglês. Não faço ideia se as traduções que existem são boas, eu sei que existem traduções para português, mas eu não faço ideia, eu não li nenhuma, portanto não sei, não posso aconselhar. Aconselho sim a ler em inglês, mas igualmente a história é muito interessante, a história do percurso deste rapaz. Isto passa-se mais ou menos, penso eu, com uns 15 dias da vida dele, uma semana, 15 dias, próximo do Natal. Por isso será interessante lê-lo no inverno. Eu li-o agora no verão, porque está descrita muitas coisas aqui do inverno, do próximo do Natal, etc. Desculpem-me, está aqui imenso calor, é assim. Eu sugiro que leiam no inverno, antes do Natal, porque é quando isto se passa. O livro acaba por ser também uma crítica social, não é? E faz-nos pensar um pouco na nossa... Este livro é muito bonito, de capa dura. E tem aqui este pormenor. O livro acaba por ser também uma crítica social, não é? E faz-nos pensar na nossa adolescência e faz-nos ver com outros olhos os adolescentes, porque às vezes as pessoas crescem e esquecem-se que já foram adolescentes, e os adolescentes estão muito desvalorizados, ou seja, ninguém ouve verdadeiramente os adolescentes, não é? E eles têm muito para dizer, eles estão a começar a moldar quem eles são, quem eles vão ser no futuro. Então eles têm opiniões que devem ser ouvidas, e nós podemos ter um adolescente como nosso melhor amigo, como sendo pais, não é? Os nossos filhos adolescentes podem ser os nossos melhores amigos, não deixando de ser nossos filhos e nós pais deles, não é? Não nos esquecendo disso, mas os nossos filhos devem ser respeitados, não é? A forma como eles veem a vida, começam a ver a vida, que muitas vezes é tão diferente da forma como nós vimos a vida, e eles são diferentes de nós, e portanto é difícil de mantermos a opinião de que eles têm que ser à nossa imagem, têm que ser um mini-me, não é? E isso não é assim. Aliás, deve ser mesmo incentivada a sua individualidade e contribuir para que eles confiem neles próprios, não é? E então aqui também se vê o quanto os adolescentes é dado pouca importância aos adolescentes, não é? É como se tudo o que eles dissessem não faz sentido nenhum, mas deve-se ouvir, e existem muito mais pessoas com dificuldade de se inserirem na sociedade tal qual como ela é na sua maioria, do que aquilo que nós podemos imaginar. Nós, sociedade, está sempre a rejeitar esses miúdos que são diferentes, começa na escola, não é? Mas eles só são diferentes e precisam de ter um estímulo de aprendizagem diferente também. Estas pessoas que aprendem de forma diferente e que precisam de ser inseridos na sociedade, a sociedade é que precisa de se transformar, precisa de mudar, não é? Mas estas pessoas assim, estes miúdos assim que são diferentes, são considerados rebeldes,
e eu não gosto muito desse rótulo. Eu não concordo com esse rótulo. Ele é extremamente inteligente e culto. Ele está um pouco confuso. É um adolescente que está um pouco confuso, precisamente porque não se consegue identificar com nada que o rodeia, e então ele vê-se um pouco limitado e sem conseguir saber o que fazer, não é? Mas isto é muito comum. E a abordagem de todas as pessoas à volta, incluindo escola, pais, família, irmãos, etc., é muito comum, não é? E deixa estes adolescentes mais confusos ainda, e por vezes isto pode levar a problemas que chamam problemas psicológicos, mas não, é uma tristeza que vem, a seguir vem depressão, porque lá está, não se consegue identificar na vida tal qual como ela é, e também não tem espaço para construir uma diferente. Então, isso é muito falado aqui através deste adolescente. Eu aconselho muito este livro a pais de adolescentes, a adolescentes também, e a qualquer adulto que se tenha esquecido do que é ser adolescente. Então este livro para mim tornou-se um livro dos que eu mais gostei de ler, apesar de ter algumas partes que eu considero também um pouco maçadoras, mas fazem parte, é importante. O livro é muito rico e acho que ele deve ser lido com muito vagar e com muita atenção. É um livro que fica connosco, nós não conseguimos saltar logo deste livro para o outro a seguir, porque ainda ficamos a pensar nele durante um tempo, tirando as nossas próprias conclusões, tentando perceber qual é a mensagem do livro, principalmente o final. Mas aconselho muito este livro, e a quem já começou e desistiu, ou quem achou que não gostou, deem mais uma oportunidade e tentem relê-lo quem já o leu há um tempo e já não se lembra dele. Ele é muito importante, quer a nível de linguagem, etc. E lá está, se lerem em inglês vão sentir outra proximidade do autor. Eu creio que isto é uma história sobre o autor. Eu creio que é a história dele, mas também não estou certa. Eu ainda não fui fazer essa pesquisa, não consegui, mas eu creio que sim, que isto está escrito de uma forma em que é a primeira pessoa, não é? Que está a contar algo que se passou com ele. Então, bom, deixo aqui esta sugestão e vamos lá continuar aqui com as nossas leituras, encerrando agora aqui o The Catcher in the Rye. Um pormenor aqui só que eu gostaria de salientar em relação ao título The Catcher in the Rye. Eu acho que estou a dizer bem, Rye, The Catcher in the Rye. É assim, há aqui uma determinada... Nós vamos ao longo do livro, quando estamos a ler assim, mas porquê este título, não é? E depois o livro está quase, já passou do meio, mais para a frente, e continuamos assim, mas isto está aqui já um bocadinho adiantado, porque é que será que tem este título? E depois a determinada altura, assim de uma forma surpreendente, justifica-se o título. E nós ficamos assim, uau, é um momento do livro em que eu não posso contar, não é? Tem que se ler, mas é um momento do livro em que esta personagem nos deslumbra, não é? E nós percebemos o porquê do título do livro, The Catcher in the Rye. Por isso eu não faço ideia qual é que é a tradução, mas tenho a certeza que provavelmente a tradução não vai trazer o que é que o autor queria exatamente dizer com este... Até estou emocionada porque há uma parte que me emociona. Nós ficamos muito próximos dele, não é? E então, quando isso acontece, é assim um momento forte para mim foi, pronto, forte do livro. E enfim, fica mesmo connosco.
Tentei pesquisar na internet se há alguma adaptação para cinema deste livro, porque em todo o momento em que eu estive a ler o livro eu vi um filme a acontecer na minha cabeça. Eu só pensava assim, de certeza que alguém pegou nisto para fazer um filme. Mas não, eu creio que o autor não autorizou que fosse feito o filme. E, portanto, acho que há, sim, uns filmes que tiram algumas coisas daqui, que se inspiram na história, mas um filme, portanto, uma adaptação para cinema deste livro, o autor nunca autorizou. Por isso não há. Mas ler o livro é como ver um filme, porque as imagens aparecem na nossa cabeça do que está a acontecer. Então, ele está muito bem escrito, é assim, para quem está a estudar inglês também é uma oportunidade para aprofundar um pouco o conhecimento da língua inglesa e realmente ele é muito bom. Aqui a capa, eu também me perguntava aqui este desenho da capa, porque esta edição é uma edição baseada na capa original, quando o livro saiu. Mas depois também faz sentido na história e lá está, aqui este cavalo, não é? E aqui a paisagem creio que é Manhattan, não sei, ou pelo menos Nova York, não é? E pronto, este cavalo aqui, com o título, com o cavalo, aqui com esta imagem, eu fiquei a achar que o livro era uma coisa completamente diferente daquilo que depois se veio a revelar. E foi muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Enfim, gostei muito e deixo-vos assim estas sugestões para quem quiser experimentar, ler este livro. Eu gostaria muito de saber se alguém já leu, alguém que esteja a ver este vídeo, e gostaria que me deixassem mensagem para eu saber se gostaram e se repararam em mais alguma coisa que eu não tenha falado aqui. Entretanto, vou continuar ou começar aqui a minha leitura do Desassossego, que eu acho que é um livro muito adequado para aquilo que eu estou a sentir agora. Tenho que me sentir um bocadinho desassossegada, confesso, ansiosa, desassossegada, mas acho que é típico do verão. Eu passo muito mal no verão, não gosto do verão, e então eu estou desejosa que o verão passe, mas julho parece que está a demorar a passar, estão a ver? Então, enfim, esta aqui também estou muito ansiosa por começar a ler este livro. E então, assim vos deixo, vou agora fazer um lanche para mim, para os meus filhos, para os meus rapazes, e vou continuar aqui com o leque. Foram os meus filhos que me ofereceram. Não imaginam o jeito que isto me está a dar, com o calor que está aqui. Gostaria de agradecer a todos aqueles que puseram gosto no meu último vídeo, e que subscreveram o canal. Muito obrigada. Isso ajuda-me muito a saber que as pessoas gostam de ver os vídeos que eu faço, e eu sinto muito conforto nisso, saber que há pessoas que conversam comigo e que realmente se sentem acolhidas aqui no canal. Isso é muito especial para mim. Muito obrigada. E se está a ver este vídeo pela primeira vez, se ainda não conhece o Contém Livros, vou sugerir-lhe que subscreva. Se gostou deste vídeo, que deixe um gosto, e vejo-vos no próximo vídeo. Até já!